paz, irmãos. Estamos agora no momento da pregação. É muito bom estar unidos com vocês pelo amor de Cristo Jesus. E o texto que eu queria compartilhar com os irmãos se encontra no livro de Tiago, tá? Abra no livro de Tiago. E logo no verso 1 do livro de Tiago, a gente consegue perceber em que contexto esses irmãos estavam envolvidos. Tiago, capítulo 1, verso 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Então Tiago dá duas informações importantes. Primeiro ele fala 12 tribos, e a gente sabe que não é uma referência às 12 tribos de Israel, mas apenas aos cristãos, provavelmente judeus, né? Judeus que se tornaram cristãos, e ele fala na diáspora. Então esses judeus, eles estavam sendo perseguidos, né? E eles tiveram que sair do seu ambiente natural, de Jerusalém especificamente, e ter que ir para outros lugares por conta da perseguição. Por isso que Tiago vai falar para que esses irmãos tenham, por motivo de toda alegria, ou passar por provações, porque de fato eles estavam passando por várias provações e precisavam dessa ajuda e desse incentivo. Provavelmente essa perseguição começou no capítulo 8 de Atos, após a morte de Estevão. Então, se você puder depois dar uma lida lá e refletir sobre esse ponto. Agora, o trecho que eu queria compartilhar em específico é o capítulo 5. Pense bem, esses irmãos estavam espalhados, estavam atribulados porque estavam sendo perseguidos. E como é que esses irmãos iam fazer para se manter? Onde é que esses irmãos iriam morar? Então, a dificuldade era tamanha, e provavelmente eles começaram a trabalhar para outras pessoas arrumar empregos de última hora para poder se manter, para poder sobreviver. E no capítulo 5 de Tiago, o início, Tiago começa falando para os ricos que estavam tirando o salário daqueles mais pobres, que provavelmente eram esses irmãos que estavam indo para outros lugares e estavam passando necessidade. Assim como nós hoje, né? A gente está num momento bem atribulado, onde a gente tem que ficar afastado da família, onde os nossos recursos, né, vêm definhando, e o mesmo tinha acontecido com esses irmãos. Eles estavam afastados do seu habitat natural, também a questão financeira estava pesando na vida deles, e além disso estavam sendo perseguidos. E Tiago fala o seguinte no verso 7 do capítulo 5. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. 8. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Verso 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está à porta. 10. Irmãos, tomem como exemplo de paciência e sofrimento os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Tiago 5, do verso 7 até o verso 11. A primeira coisa que Tiago chega e fala para esses irmãos é: tenham paciência. E é algo que precisamos, paciência. Porque quando a gente está passando por dificuldades, o que a gente mais quer é sair dessa dificuldade. Quando a gente está num momento de tribulação, o que a gente mais quer é passar, é sair, é se livrar, é estar tranquilo. Porém, é necessário também vivenciar um momento da tribulação. Só que não vivenciar de qualquer jeito, não vivenciar reclamando, não vivenciar estando ruim, emocionalmente, estando deprimido, não. Tiago diz: tenham paciência. Tenham paciência porque vai passar. E a paciência é justamente isso. Paciência é você poder esperar, é você poder aguardar, entendendo que aquele momento turbulento, chega um momento que ele passa, né? Virão outros, mas ele passa. Então, paciência é isso, é você continuar calmamente, é você continuar de maneira tranquila, confiando que Deus está cuidando de toda a situação. Então, a primeira coisa é: tenha paciência.
Que tal a gente trabalhar a nossa paciência nos nossos dias? Porque são tantas coisas que a gente escuta na televisão e que tira a nossa paciência e que deixa a gente ofegante e que deixa ansioso, que é o momento de parar um pouquinho e dizer, rapaz, eu preciso ser paciente. Talvez esperar em Deus, esperar nas mãos do meu Deus, que cuida de mim a todo momento. A gente diz tanto que o nosso Deus cuida de cada um de nós. Falamos isso abertamente, falamos isso através dos louvores, mas está na hora da gente praticar o quanto nós confiamos em Deus. Deus está fazendo a parte dele e a nossa parte é ter paciência. Ter paciência e esperar. Aí Tiago dá um exemplo bem simples. Ele diz, lembra o lavrador? Provavelmente falando daqueles lavradores que estavam sem o salário, que é falado logo no comecinho do capítulo 5 de Tiago. E ele diz, sabe o lavrador? Ele planta e ele espera vir as chuvas. E até que venham essas chuvas, aí depois ele vai lá colher. Então ele tem que aguardar, existe um processo. Não é assim, a qualquer hora. Você plantou, você colocou a semente e já apareceu a planta, a árvore e assim os frutos. Não. Você tem que aguardar, você tem que esperar um pouquinho. E aí Tiago diz que vocês também tenham paciência e fortaleçam o coração de vocês, porque a vinda do Senhor é próxima. Então, a segunda coisa é fortalecer o coração, né? A gente sabe que hoje, né, o coração, em nosso entendimento, está ao centro das emoções. E imagina como é que está o nosso coração em dias como estes que nós estamos vivendo. Tiago diz, fortaleça o seu coração, torne o seu coração forte, torne o seu coração confiante no Senhor. E como é que nós podemos fortalecer o nosso coração? Talvez através da leitura da palavra. Se alimente da palavra no seu dia a dia, através de louvores, não só ouvindo, mas cantando. É tão bom quando a igreja está reunida cantando louvores. E hoje, pelos aplicativos, é difícil todo mundo cantar junto, porque a internet de um está aqui, a de outro está ali. Então ninguém consegue se entender. Então até nos cultos online a gente não consegue cantar todos juntos. Mas que tal a gente cantar e as paredes de nossa casa ecoar cânticos e louvores ao nosso Deus? E não só isso, fortaleça-se por meio da leitura da palavra, como eu tinha falado primeiro, meditando, pensando, refletindo. E dessa maneira a gente fortalece o nosso coração com esse contato com o nosso Deus, através de louvores, através da palavra, através da oração, através da conversa com o nosso Deus. Conversando com Ele, isso nos fortalece. Então não esqueça disso. Tiago falou paciência. Depois ele disse, fortaleça o seu coração, porque a vinda do Senhor é próxima, que é o que a gente mais aguarda. Agora, ele continua, ele diz, não julguem uns aos outros, ele diz isso no verso 9. E é interessante que num momento como esse, de crise, a gente tende a querer achar culpados. Começa a culpar filho, esposa, marido, né? Começa a achar problema nos outros, começa a achar problema nas pessoas, né? As brigas familiares têm se aumentado, né? A violência contra a mulher tem se aumentado, né? Tem passado na TV isso. Então, por quê? Porque estão juntos e os problemas começam a aumentar, aqueles problemas que já existiam e agora que a gente tem mais tempo juntos, eles começam a aparecer de uma maneira mais forte. Então, é momento de a gente não ficar olhando o erro dos outros, o erro do nosso cônjuge, do nosso marido, do nosso filho. Não. Que tal ir por outro caminho? E Tiago diz, olha, não julguem. Não julguem. Mas ele diz um caminho para a gente ir. Ao invés de olhar para os irmãos, ao invés de olhar a culpa nos outros, que tal olhar os bons exemplos? E ele diz, olhem os profetas. No verso 10 diz assim, irmãos, tomem como exemplo o sofrimento e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Que tal a gente olhar para os profetas e ver os exemplos deles? E no verso 11, Tiago diz, olha para Jó, pensa em tudo que Jó passou. Olha a paciência que Jó teve em passar por todas aquelas coisas e mesmo assim continuar fiel ao Senhor. Jó perdeu a saúde, Jó perdeu os bens, Jó perdeu a família. Apenas ficou a esposa, que a princípio disse para amaldiçoar a Deus, mas depois Jó tem tudo em dobro. Tanto em filhos, tanto em bens. Esposa não, esposa só uma.
mas com ela ele teve tudo isso de volta. É interessante que Deus ele restaura a nossa vida. O próprio Tiago diz: olha como Deus foi misericordioso no caso de Jó. E que tal a gente buscar ter paciência, entendendo que esse Deus ele continua sendo misericordioso. Misericordioso ao ponto de vivenciar a nossa situação. Ele está vendo as suas aflições, ele está vendo as suas dificuldades, ele está vendo a sua falta de paciência muitas vezes, ele está vendo que talvez você não está conseguindo, e eu também, passar bem por esse momento de pandemia, mas uma verdade a gente precisa aceitar. Deus ele está sendo misericordioso conosco. E precisamos ser pacientes, esperar única e exclusivamente nele, num Deus que cuida, num Deus que salva, num Deus que está a todo momento atento em nossas vidas. Então pense bem, seja paciente, espere em Deus, porque Deus, assim como na vida de Jó, cuidou, tendo misericórdia sobre a vida de Jó, Deus também está tendo misericórdia sobre a sua vida. É só a gente parar, perceber e enxergar que existe um Deus cuidando de cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida e encoraje você a continuar confiando nele nesses dias difíceis. Que Deus abençoe você.